Bom, durante a semana toda foi essa notícia aí na imprensa de que o Alexandre de Moraes estaria envolvido em uma conversa por WhatsApp com o Vorcar, né, dono do Banco Master, né? Inclusive, essa conversa não tinha pé nem cabeça porque a gente via que tinha ali perguntas que não tinham nada a ver com o Alexandre de Moraes. Quando tipo, eu posso vender pro fulano? Quanto é que seria a venda? Não sei o que, quer dizer, ele estava tratando a venda do banco dele, mas o que isso interessava ao Alexandre de Moraes, né? Era uma coisa que não tinha pé nem cabeça, tá? Mas aí apareceu isso aí na edição das 18 horas na Globo News, né? A Natuza vai ler uma carta que veio do Alexandre de Moraes para esclarecer tudo. Vamos lá. Receber uma nota do ministro Alexandre de Moraes. Vou ler essa nota aqui, estou abrindo a íntegra da nota e ela diz o seguinte: a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa, : a análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Não confere, presta atenção nisso aqui, que isso é importante. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contato e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Não constam. Vamos lá. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens, os prints, estão vinculados a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculados aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota, em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam do arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. E não pode ser liberado as conversas porque está sob sigilo, sob investigação, tá ok? Guarda isso aí. Tá ok? Vamos lá. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que as mensagens que Vorcaro escreveu num bloco de notas e depois mandou para um número supostamente dele, apontado como sendo dele, não é ele. E que ele possui, no material da CPMI, tornados públicos pela CPMI, a vinculação de quem seria o nome atribuído a ele. E o ministro... Ele possui de quem sabe de quem são essas mensagens, mas não pode divulgar devido a sigilo. O ministro afirma que, por meio de sua assessoria, que não informa que nomes seriam esses, porque o caso corre em segredo de justiça. Portanto, há agora a primeira informação do ministro Alexandre de Moraes, a primeira reação. A reação de ontem foi uma reação curta, seca, dizendo que era mentira e que queriam atacar o Supremo Tribunal Federal. E a de hoje, ele já justificou, alegando mais coisas. Ato contínuo, o ministro Alexandre de Moraes começou a ser apontado por todo mundo como alguém que tinha uma relação próxima a Vorcaro, porque, afinal de contas, as mensagens indicavam e mostravam isso. O ministro não falou depois disso e agora, pela primeira vez, dá uma explicação de 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Então, isso aí foi na sexta-feira. Sexta-feira, às 18 horas, na edição das 18, na Globo News. Bom, aí no mesmo dia, depois do Jornal Nacional, na sexta-feira, no dia 6 de março de 2025, no Jornal Nacional, vamos ver o que eles disseram. Vamos lá. O Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim,
resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. Agora uma pergunta que não quer calar. Como é que a Globo conseguiu conferir isso? Me diz aí. Teve algum funcionário lá da Polícia Federal, né? Responsável pelo inquérito, que vazou isso para a Rede Globo? Isso aí não é considerado alguma coisa anormal? Isso é normal? O cara vender informações de dentro de um inquérito administrativo, de uma polícia, informações de uma investigação para uma emissora de televisão? Isso é normal? É uma coisa normal? Acontece isso? Pode acontecer? Isso é legal? Tanto para o funcionário quanto para a emissora? Isso é válido? Só para essa emissora, com exclusividade? Como é que ela teve acesso a essas informações? Ela podia detalhar o acesso que ela teve a essas informações? Poderia ser feito isso para esclarecer melhor a quem está ouvindo? Né? Só para esclarecimento. A gente só quer saber de onde veio as fontes, né? Bom, aí teve repercussão na Globo News. O Demétrio praticamente comemorou. A casa caiu para o Alexandre de Moraes, né? A casa caiu para ele. Aí vai dar as informações dele. Vamos escutar. Caiu. A nota do ministro Alexandre de Moraes foi incinerada por esse esclarecimento do jornal O Globo. Não esqueçam tudo que eu falei antes sobre a CPMI do INSS. Não é daí que surgiu a informação. A informação surgiu de perícia do celular de Vorcaro pela Polícia Federal. Tá, mais uma vez, eu vou falar mais uma vez. Da perícia do celular do Vorcaro. Como que a Globo teve acesso a essas informações? Ela podia esclarecer isso? Como ela teve acesso a isso? Esclarecimento. Alguém vazou de lá de dentro da Polícia Federal. Então tem alguém vendendo informações? O que está havendo? O que aconteceu? Como ela conseguiu isso? Bom, no futuro a gente vai saber quem está falando a verdade. Agora vamos saber aqui de uma coisa que a Globo devia se preocupar mais e está se preocupando menos. Não está divulgando isso. Vamos aqui. Isso aqui, ó, a Globo devia prestar mais atenção. Isso aqui, ó, que é um candidato à presidência da República que saiu de dentro de um presídio, né? Esse candidato foi feito por um presidiário que mandou fazer esse candidato. Bom, vai ser você que vai ser o meu candidato a presidente da República. Isso foi uma ordem de dentro de um presídio. E esse cidadão aqui, ó, tem muita coisa das rachadinhas, né, dele que não foram esclarecidas. Existem muitas perguntas sem respostas dessa criatura aqui. Vamos citar algumas perguntas aqui. Diante de uma delas, né, as perguntas não respondidas sobre o caso das rachadinhas, qual era a fonte de dinheiro vivo de Flávio Bolsonaro e sua família? Coisa que não era esclarecida, porque boa parte das despesas do senador era paga com dinheiro vivo, apesar dele não ter realizado saques em volumes correspondentes até 2014 e não ter qualquer fonte de renda declarada fora da atividade parlamentar. Presta atenção nesse período aqui. Então, se vocês quiserem ver mais sobre isso aqui, ó, tá aqui no CL Notícias, site iclnoticias.com.br. Outra pergunta, vamos lá. As respostas aqui, ó, são gigantescas. Se eu ficar lendo aqui, vai dar meia hora de vídeo. Vocês podem vir aqui e ler isso aqui. Eu só vou ler as perguntas. O que explica o fato de a pessoa que vendeu 2 apartamentos a Flávio Bolsonaro ter depositado em sua conta 638 mil em dinheiro vivo? Depositou em dinheiro. E uma das transações que levaram mais suspeitas foi a compra no mesmo dia, de 2 imóveis em Copacabana, Zona Sul, em novembro de 2012. De acordo com as escrituras, os apartamentos haviam sido adquiridos em R$440 mil em 2011 e pelos antigos proprietários. Em 2012, eles foram vendidos por 310 ao senador. Em 2014, Flávio os revendeu por R$1.120.000. Tem mais coisas aqui. O que o Flávio Bolsonaro guardava no cofre junto com o irmão Carlos Bolsonaro? A resposta está aqui. Há relações entre acesso e as aquisições de imóveis? Por que Flávio Bolsonaro omitiu da Receita Federal investimento feito em ações entre 2007 e 2008? O que explica a disparidade entre receita da loja de chocolate
e o verificado pela administração do Shopping Via Parque. Outra coisa também. E aí vai, meu amigo. Agora, se você quiser saber mais sobre isso, acesse aqui o site da iclnoticias.com.br, que você vai ver tudo direitinho aqui, tudo detalhado. Isso a Globo não quer ou se omite, não quer colocar. E por que ele está tão calado? Por que será? Não fala nada? Hã? Meus amigos, o que eles querem realmente é causar confusão no ano eleitoral. É isso que eles querem. Eles querem causar dúvidas na cabeça dos eleitores com relação a Alexandre de Moraes, porque eles causando dúvida a vocês sobre a integridade do Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal, eles colocam em dúvida também a prisão do papai dele lá, que está lá preso. Que está preso, foi julgado, teve ampla defesa dos seus atos, né? Foi um julgamento que teve defesa plena, teve advogados, teve um período que ficou em julgamento, falou, teve partes, foi condenado por participação em golpe de Estado. Ele queria dar um golpe de Estado. Se o Lula ganhou por pouco. A diferença do Lula deve ter sido uns 2 milhões de votos. Se o Lula tivesse perdido as eleições, hoje a gente estaria numa ditadura. Eles teriam dado golpe assim mesmo ganhando as eleições, eles teriam dado golpe. E a gente estaria numa ditadura. Aí que vocês iam ver o que é ditadura, que eles tanto fazem aí. Falam que a gente está vivendo uma ditadura da torga. Vocês iam ver o que é ditadura. Ia ser censurado o YouTube, ia ser censurado emissoras de televisões, né? Vocês iam ver o que era a ditadura. Eu vivi a época da ditadura militar, cara. Eu vivi aquela época. Então eu sei muito bem, você não podia falar um ai contra o governo. E ele está sendo punido por quê? Porque ele tentou dar um golpe de Estado. Infelizmente, cabeça fraca. Se ele fosse mais esperto, Bolsonaro não é muito esperto, porque se ele fosse mais esperto, ele estaria eleito. Ele agiu mal na pandemia. Ele foi um dos responsáveis por tantas mortes que teve aqui nesse país na Covid. Então, meu amigo, analisa muito bem o que eles estão querendo com esse alvoroço todo, o que eles querem isso tudo, o que eles querem cobrir, né? Muitas coisas que ele vai escolher para debaixo do tapete. Então procura analisar isso aí.